Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz aqui com mais uma lição, agora com a nossa nova revista, tá certo? Lição de número 1, o Verbo de Deus, pré-existente e humanizado. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, dá essa força, comenta aí, tá certo? Dá a tua opinião e nós vamos responder, tá certo? Eu mesmo respondo, às vezes demora um dia, dois, mas eu vou tá te respondendo, tá certo? Então se inscreve aí no canal, pessoal, dá essa força, nos ajuda aí. Leitura bíblica com todos, João 1, do 1 ao 8, e essa é a revista que tomaremos por base todas essas aulas, tá certo? Estudaremos aí o Evangelho a qual João escreve, com o tema o Evangelho do Filho de Deus. Então não deixa de participar, compartilha, manda essa aula para mais pessoas, tá bom? Texto áureo e verdade prática. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra unigênito, pessoal, só pode ser utilizada para Jesus, tá certo? O unigênito porque ele é o único que foi gerado por Deus. Verdade prática. O Evangelho de João revela Jesus como o Filho de Deus, que veio salvar todos os que nele crê. Nós vamos ver muito isso no decorrer das nossas aulas, tá bom? Introdução. O Evangelho de João é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. O apóstolo João o escreveu em Éfeso, nos anos 90. É endereçado ao público geral, a judeus e gentios. O propósito específico está em João 20, 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo, pessoal. Olha só, não é encontrado nos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, conforme você pode conferir no encarte, no quadro das passagens encontradas apenas no Evangelho de João. A revistazinha, duas revistas anteriores, quando você vê a revista lá de Lucas, tem um encarte bem bacana lá. Você com certeza deve ter essas revistas aí, você dá uma olhada, tá bom? Continuando. Exatamente por isso, todos os temas que estudaremos são exclusivos de João. Você verificará também que João não traz as parábolas, nem menciona o discurso escatológico, pessoal. Não há nenhum episódio de expulsão de demônios, nenhum relato de cura de leprosos. Não encontramos nesse evangelho a lista dos apóstolos, nem a instituição da ceia. Olha só, pessoal. João não faz referência ao nascimento de Jesus, a seu batismo, transfiguração, tentação, agonia no Getsemane, nem a sua ascensão. Olha só, pessoal, o que nós vamos ver aqui. Tudo isso aqui que foi citado, João não faz aí referências, tá bom? Então vamos lá, que aula maravilhosa. Creio que você já deve estar aí maravilhado com a palavra do Senhor. Então vamos para os nossos pontos. Jesus, o verbo divino, atitudes quanto ao verbo, o testemunho do verbo são os pontos principais com os seus subpontos, tá bom? Você dá uma olhadinha em casa aí pra gente ganhar tempo, tá certo? Então vamos lá, já entrar no primeiro ponto. Jesus, o verbo divino. João não começa com a genealogia de Jesus, não explica sua descendência, né? Como Mateus e Lucas. Isso porque o seu propósito é apresentar Jesus como Deus. E como tal, o texto não apresenta genealogia alguma. Olha só, primeiro tópico. O verbo eterno e divino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a grande tese de João. Numa só sentença,
o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. João pretende que todo o todo de seu evangelho seja lido à luz desse versículo. Então, já vamos falar da eternidade. 3 coisas que ele vai falar: eternidade, personalidade, deidade. Eternidade. No princípio era o verbo. João recua à eternidade antes do princípio de todas as coisas. Quando tudo começou, lá em Gênesis 1:1. O verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. É o Pai da eternidade. Então, isso nós aprendemos, pessoal, dentro da cristologia. A pré-existência de Cristo, antes de tudo ser criado, Cristo já existia na eternidade com o Pai, tá certo? E agora nós vamos para personalidade. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. O verbo é Jesus. Nós já vemos aqui Deus, Jesus e também a pessoa do Espírito Santo, pessoal. A pessoa, 3 pessoas da Trindade em uma só, tá certo? E a deidade. E o verbo era Deus. João abre seu evangelho fazendo uma afirmação categórica e insofismável da divindade do verbo. Jesus não é apenas um mestre moral ou um anjo, ele é Deus. Olha só, João faz de tudo para deixar bem claro a eternidade, a personalidade e a deidade do Senhor Jesus, tá certo? E agora vamos para o tópico de número 2. O verbo é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por causa dele, por ele, tá certo? As 2 partes do versículo dizem a mesma coisa. Primeiro, positivamente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E depois, negativamente, sem ele, nada do que foi feito se fez. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Pessoal, todo momento que Jesus estava na terra, ele deixava bem claro que veio fazer a vontade do Pai, que veio fazer a obra que o seu Pai havia lhe determinado, tá certo? Então, continuando, o verbo é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam, tanto as terrenas como as celestiais. Colossenses 1:16. Ou seja, tudo que você imaginar foi criado pelo próprio Deus. As coisas materiais e as coisas espirituais, tá certo? Hebreus 1:2 fala a respeito do Filho de Deus por meio de quem também fez o universo. Então dá uma conferida lá, tá bom? E agora nós já vamos para o ponto de número 3. O verbo é vida e luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. O verbo não recebeu vida, ele é a vida. Pessoal, todos os seres viventes receberam a vida de Deus. Lembra quando Deus fez o homem? Ele sopra nas suas narinas. Aí o homem se tornou alma vivente. Você pode analisar o texto. O homem estava feito, mas não tinha vida. O Senhor teve que soprar o fôlego de vida, ou seja, Deus transmite essa vida para os seres humanos. E a nossa vida, a Bíblia diz, não sabeis vós que não sois de vós mesmo, ou seja, a nossa vida ela pertence a Deus e um dia prestaremos conta sobre isso, tá certo? Já Jesus, ele não recebeu vida, ele é a própria vida, tá bom? Ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dele decorre todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida que existe, inclusive vida espiritual, vida eterna e vida abundante, ou seja,
quer ter uma vida espiritual, eterna e abundante, está com o Senhor Jesus, tá certo? Onde a luz chega, ela dissipa as trevas. O mundo está em treva, mas onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transladados do império das trevas para o reino da luz. O que é, pessoal? Transladar. Sair de uma dimensão inferior e ir para uma dimensão superior, ou seja, vai sair da dimensão das trevas e vir para a dimensão da luz. No princípio havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, sem a luz, que é Jesus, o mundo das pessoas está envolto em trevas. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pessoal, todas as pessoas que estão fora de Jesus Cristo estão andando em trevas e precisam vir para a luz, tá certo? E é por isso que nós temos que pregar o evangelho salvífico, o evangelho que salva, transforma, liberta, que é a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Ponto de número 2, atitudes quanto ao verbo. João deixa de apresentar o verbo para introduzir seu arauto e as reações a ele. Olha só, tópico de número 1, o arauto do verbo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha só, pessoal, nós vamos já entender essa função aqui do arauto. O arauto é aquele que vai à frente, vai levando a palavra, vai anunciando, tá bom? Vai levando a mensagem, o mensageiro. João Batista foi enviado para testemunhar de Jesus, a fim de que todos colocassem sua confiança nele. Nele quem? Em Jesus. João sabia o seu lugar. Ele era o arauto da luz e não a luz. Era o amigo do noivo e não o noivo. Era a voz e não a mensagem. Era o servo e não o Senhor. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Olha só, pessoal. João estava levando a mensagem, mas a mensagem não era ele, a mensagem é Cristo. João estava lhe testificando da luz. Quem é essa luz? Jesus. João é o amigo do noivo, até mesmo Jesus vai fazer essa citação mais na frente. Olha só, então João estava sendo ali o apresentador daquele que viria para resolver o problema da humanidade, tá certo? Para o D.A. Carson, são númeras as testemunhas da verdade, da autorrevelação de Deus no verbo. Há um testemunho da mulher samaritana, das obras de Jesus, do Pai, do Antigo Testamento, da multidão, do Espírito Santo e dos apóstolos. Todos esses dão testemunho de Jesus. Todo esse testemunho foi dado com o propósito de promover fé em Jesus. Esse é o objetivo com o qual esse evangelho foi escrito. Então, pessoal, o propósito que João traz nesse evangelho é que através dele todos venham conhecer a Cristo e ao seu nome confessar através desse evangelho, tá bom? Olha só, agora vamos para o tópico de número 2. A rejeição e a aceitação. Aqui é muito interessante, tá, pessoal? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os judeus, o povo escolhido que lia o Antigo Testamento, professando esperança por sua vinda. E mesmo assim, quando ele veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram na cruz. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Embora tenha amado o seu povo, foi por ele rejeitado. É tanto que João vai dizer uma coisa, pessoal, olha, mas ele veio para os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome, que seria o versículo 12. Ou seja,
É a partir de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Fora de Jesus nós não somos filhos, nós somos apenas criatura de Deus, como diz a palavra do Senhor, tá certo? A aceitação do verbo, capítulo 1, verso 12 e 13, a salvação ultrapassa as fronteiras de Israel e se estende para o mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, raças e povos, todos que recebem a Cristo, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. Esse poder é conferido não aos que se julgam merecedores por suas obras, mas aos que creem no seu nome. Olha só, pessoal, só há salvação por intermédio de Jesus. Não é obra, não é o que eu faço. Efésios 2, ele vai dizer o seguinte, olha, 2:1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa, em pecados. Verso 8 e 9. E sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é por intermédio da fé. Tá certo? Então somente Jesus pode salvar as pessoas, não há outro caminho. Ser filho de Deus aqui significa muito mais do que ser criado à imagem e semelhança de Deus. É ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Esse direito do nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares. Depende da recepção pela fé daquele a quem Deus o enviou. Pessoal, não é porque nós não somos judeus que nós não vamos ser salvos. Isso não. Nós somos salvos pela graça, porque nós recebemos a Cristo, a qual eles não receberam. Então toda pessoa, independente de cor, raça, nação, tribo, língua, o que for, independente de sexo, se confessar a Cristo, vai receber a salvação por intermédio do Senhor, tá certo? E agora nós vamos para o ponto 3, a encarnação do Verbo. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, João agora assevera sua perfeita humanidade. Pessoal, eu dou uma parada aqui para você entender. Ó. O texto diz assim, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Confesso a vocês que eu não gosto de citar assim. Eu não me sinto até bem. Por quê? Porque dizer que Jesus é 100% Deus, 100% homem, eu acredito que não. Eu acredito que é o Deus que se fez homem, tá certo? Porque nós homens, seres humanos, somos imperfeitos. E somente quando Cristo está dentro de nós é que pode ser encontrada alguma perfeição. Então eu prefiro dizer, particularmente, que é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, tá certo? É perfeitamente Deus e perfeitamente humano? Pode ser, mas eu acredito que é o Deus que se fez homem, claro, de forma perfeita, sem pecado, tá bom? Ponto A, o verbo se fez carne. A expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou, no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Nele, as duas naturezas, divina e humana, estão presentes. Deus, o Filho, sem cessar, por um momento de ser divino, se fez homem e habitou entre nós. O que é que a Bíblia vai dizer? Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem e habitou dentro de nós, sem deixar de ser Deus, sem deixar de estar no controle de tudo, tá bom? Então vamos lá. B. O verbo trouxe salvação para a raça humana, cheia de graça e de verdade. Neste verso, vemos a manifestação da graça de Deus à humanidade. Graça é um dom completamente imerecido, algo que jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados está além de qualquer merecimento humano. Pessoal, tem gente que diz assim, a graça é um favor imerecido. É muito mais que isso, muito mais do que um favor. Jesus deu a vida, foi uma troca de condenação. Quando eu ia ser condenado, ele disse, não, eu vou ser condenado no lugar dele. Cristo foi condenado no meu lugar. Então é uma
troca de condenação, a substituição, tá certo? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Verbo veio revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Encontramos aqui a glória de Deus sobre os homens. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem o vê, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. Uma coisa, pessoal, se você sair na rua hoje, agora, e perguntar para as pessoas se elas são filhas de Deus, todas elas vão te dizer, sim, sou filha de Deus. Aí você diz assim, quer aceitar Jesus? Ela, não, não quero não, porque eu já tenho Deus no coração. Só que ter o pai e não ter o filho, ou ter o filho e não ter o pai, a Bíblia diz que é mesmo que não ter nada. Porque o pai e o filho são um. Você aceita Jesus e recebe ao pai na mesma hora, tá certo? Então vamos lá agora dar continuidade. Ponto de número 3. O testemunho do Verbo. João Batista, como arauto de Jesus, abre as cortinas e faz sua apresentação. 3 verdades essenciais são apresentadas. Então vamos ver essas verdades, né, pessoal? O Verbo tem primazia. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ou seja, antes de João, Jesus já existia em Deus. João estava apenas anunciando a vinda do Filho de Deus. João Batista testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim, ou seja, a pré-existência de Cristo, tá bom? Ora, se Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista e veio depois dele, como já existia antes dele? É uma pergunta que qualquer pessoa poderia fazer. A única resposta é que antes de Jesus nascer como homem, já existia eternamente com Deus, por isso tem a primazia, ou seja, pessoal, essa é a resposta. Jesus já estava com Deus em sua plena divindade. Quando houve a necessidade de vir como homem, aí veio o nascimento, e João veio antes preparando o caminho, tá certo? Para que Jesus viesse trazer salvação à humanidade, tá bom? E agora vamos para o tópico de número 2. Vamos falar sobre o Verbo traz graça e o fim da lei, pessoal. A lei cessa aqui em Cristo, pessoal. Tá certo? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, tá certo? Aquele que é a plenitude de Deus veio oferecer-nos sua plenitude. Não apenas graça, mas graça sobre graça. Os seguidores de Cristo têm graça abundante, pessoal. Por intermédio de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, tá bom? A graça não apenas anula o pecado, mas o supera. Pela graça, somos capacitados a viver para com Deus, ou seja, a graça, pessoal, ela nos dá aí o acesso ao perdão, tá certo? E Cristo, a palavra de Deus vai dizer que Deus joga os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Porque o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. O teu passado, o mundo pode até te acusar, mas Deus não te acusará pelo teu passado, porque tu terás vidas novas com Cristo, através da graça. Contudo, nos alerta o apóstolo Paulo, Romanos 5, 26 e 2. A ilimitada graça de Deus não significa que temos uma licença para praticar livremente o pecado. A graça nos liberta do pecado para vivermos uma vida que verdadeiramente agrade a Cristo. Né? Não é porque onde abundou a graça, né? Onde abundou um pecado, superabundou a graça. Mas Paulo vai dizer, não, de forma nenhuma ninguém aqui está livre para pecar. Não é porque a graça superabundou que nós vamos pecar, não é isso, tá certo? O verbo é o fim da lei. A lei é boa, santa e justa, porém,
Nós somos pecadores. Ela é perfeita, mas somos imperfeitos. Por isso, a lei não pode justificar. A lei não tem poder para curar. A lei pode ferir, mas não pode fechar a ferida. Moisés foi o mediador da lei. Jesus Cristo é mais que mediador. É a corporificação da graça e da verdade. A Bíblia vai dizer que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Ou seja, todos pecaram e destituídos, ficaram distantes da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus faz essa ponte. Tá certo, pessoal? A lei, ela cessa em Cristo. Ninguém pode ser salvo pela lei, tá bom? E agora, o tópico de número 3. O verbo é o revelador do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é invisível, pois é Espírito. Contudo, Jesus, o Verbo eterno, veio ao mundo exatamente para nos revelar Deus. Jesus veio com forma humana para que a gente tivesse ter o entendimento de como é esse Deus, tá? Concordo com Davi quando diz que João ensina que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, contudo faz uma distinção entre o Filho e o Pai, para que ninguém possa dizer que o Filho é o Pai. João declara que o Verbo encarnado tornou Deus conhecido. Veio para revelar o Pai. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória divina em sua plenitude. Contudo, Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode conhecer o Pai senão através de sua revelação. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Quem o vê, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que tu pede para mostrar o Pai. Tu não, se vê a mim, tu vê o Pai. Tu não crê que eu e o Pai, nós somos um? Ou seja, esse Deus, para nos dar o conhecimento de quem Ele é, enviou o seu Filho, nascido de mulher, gerado pelo Espírito, para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos ter reconciliação com esse Deus eterno, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Jesus é o Filho de Deus. Depositar a fé nele garante-nos força, coragem e segurança para a nossa caminhada cristã, pessoal. A Bíblia diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a fonte, está sentado à destra de Deus. O que vai te ajudar na tua caminhada é você olhar para Jesus, tá bom? E agora, perguntas e respostas. Identifique a resposta apropriada a cada questão e relacione abaixo nos parênteses correspondentes. Então vamos lá. Primeira, são características próprias do verbo divino. Aí ele dá 3 alternativas. A, Jesus. B, eterno, pessoa, divino, criador e autoexistente. E C, João Batista. Pergunta 2. Ele foi arauto da luz, amigo do noivo, servo e avós. E 3, ele é a corporificação da graça e da verdade. Então vamos lá. A 2, nós vemos que é a letra C, João Batista, tá certo? A 1 é a letra B, que são as suas características, né? Eterno, perfeito, divino, criador, autoexistente. E aí só sobrou aí 3, Jesus Cristo. Ele é a corporificação da graça e da verdade. Quero agradecer você que ficou até aqui. Te peço, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, chama mais pessoas para assistir essas aulas, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a lição de número 2.